Sabe aquela dor que parece não vir de lugar nenhum? Não é um corte, não é uma pancada. A origem dela é bem mais complexa, vem do próprio sistema nervoso. Essa é a realidade da dor neuropática. E hoje a gente vai fundo na ciência por trás dessa condição e analisar uma abordagem de tratamento que está no centro do debate médico, a cannabis. Essa frase, que vem do nosso material de base, resume perfeitamente o peso dessa condição. Não estamos falando de uma dor passageira, mas de algo que pode, de fato, redefinir o dia a dia de quem convive com ela. Então, para começar, a gente precisa entender o que faz essa dor ser tão diferente. A questão toda está na origem dela, o próprio sistema de comunicação do corpo. Olha só, esse diagrama ilustra o ponto central. A dor neuropática não é uma resposta a um estímulo de fora, como um corte. O problema, na verdade, é interno. É como se a fiação elétrica do corpo estivesse com um defeito, sabe? Enviando sinais de alerta falsos e constantes para o cérebro. Pensa num alarme de incêndio que não para de tocar, mesmo sem ter fogo nenhum. E aqui a gente tem a definição técnica. O ponto fundamental para notar aqui é que o dano acontece justamente no sistema que é responsável por sentir e interpretar o mundo, ou seja, o próprio mensageiro está comprometido. E a escala desse problema é enorme. As estimativas mostram que entre 7 e 10% da população geral é afetada. Isso significa milhões de pessoas lidando com uma condição crônica e muito difícil de manejar. Bom, diante de um desafio desse tamanho, qual é a resposta da medicina tradicional? Vamos dar uma olhada no que seria o arsenal terapêutico padrão. O curioso aqui é que a primeira linha de defesa não são analgésicos comuns, são antidepressivos e anticonvulsivantes. E por quê? Porque eles atuam direto no sistema nervoso central, tentando basicamente diminuir o volume desses sinais de dor defeituosos. Os opioides geralmente são a última opção, por conta de todos os riscos que eles trazem. E aqui a gente chega no grande dilema desses tratamentos. Porque, veja bem, ter opções disponíveis é uma coisa, mas a eficácia real e o custo para o paciente, bom, aí é outra história. Esses dois conceitos NNT e NNH contam uma história bem poderosa. O NNT, ou o número necessário para tratar, nos diz que é preciso tratar quase 5 pessoas com antidepressivos para que só uma tenha um alívio significativo. Já o NNH, o número necessário para prejudicar, mostra que a cada 17 pessoas, uma vai ter um efeito colateral importante. É uma matemática complexa, onde o benefício é modesto e o risco bem real. É exatamente essa lacuna de eficácia que impulsiona a busca por alternativas. E essa busca nos leva para dentro da nossa própria biologia, para um sistema que é fundamental para a gente entender como a cannabis pode interagir com o nosso corpo. Dá para pensar no sistema endocannabinoide como o grande maestro do nosso organismo. Ele está sempre trabalhando para manter o equilíbrio, a tal da homeostase. Em condições de dor crônica, esse sistema muitas vezes fica desregulado. E a ideia é que os canabinoides da planta poderiam, quem sabe, ajudar a restaurar essa harmonia perdida. Certo, mas vamos sair um pouco da teoria e analisar os dados. O que a ciência realmente diz sobre o uso da cannabis nesse cenário todo? E aqui o cenário se divide. De um lado, as diretrizes médicas oficiais pedem cautela, sabe? Apontando a falta de mais estudos de alta qualidade. Do outro lado, quando a gente junta e analisa os estudos que já existem, o sinal é claro. Para um grupo bem significativo de pacientes, quase 40%, o alívio da dor é real e é importante. Números contam uma parte da história, claro, mas a aplicação prática em um caso real pode ilustrar o potencial de um jeito muito mais claro. Essa é a história de uma mulher de 69 anos com neuralgia pós-herpética, uma complicação dolorosíssima do herpes zoster. A dor era constante, com choques, e uma sensibilidade tão extrema que o simples toque de um lençol era insuportável. Numa escala de 0 a 10, a dor dela era 8. A estratégia que foi adotada aqui é fundamental. Não se buscou uma solução única. Pelo contrário, foi criado um plano integrado. Óleo de cannabis, um creme tópico para os nervos periféricos e um anti-inflamatório específico. A chave foi a personalização e a combinação de diferentes mecanismos de ação. E os resultados dessa abordagem com vários alvos foram notáveis. Em só 3 meses, a dor que era 8 de 10 despencou para 1. Aquela sensibilidade extrema ao toque praticamente desapareceu, permitindo que ela retomasse as suas atividades, a sua qualidade de vida. Então, o que a gente pode extrair da ciência atual e de casos como este sobre o futuro do tratamento da dor crônica?
A lógica por trás do potencial da cannabis é que ela não age como um míssil teleguiado com um único alvo. Ela funciona mais como uma equipe. O THC modula a percepção da dor, o CBD combate a inflamação, outros compostos protegem os nervos. É o chamado efeito comitiva, onde o conjunto todo de moléculas da planta é mais eficaz do que qualquer uma delas atuando sozinha. E essa parece ser a grande lição. Para um problema com tantas facetas como a dor neuropática, a busca talvez não seja por uma única bala de prata, mas sim pela construção de uma terapia que ataque o problema por vários ângulos e que seja ajustada para cada pessoa. Isso nos deixa com a pergunta central. Será que o grande avanço no tratamento de doenças complexas não é encontrar uma única cura milagrosa, mas sim dominar a arte de combinar de forma inteligente e personalizada as diversas ferramentas que a gente já tem à nossa disposição?